Hamilton anda com a Ferrari em Barcelona e bate, é muro. Bortoleto também anda na mesma pista com a Sauber, treina largadas e vai muito bem. Adrian Newey cutuca a Red Bull e fala: só deram atenção aos problemas no carro quando Verstappen começou a perder o campeonato ano passado. FIA segue fritando pessoas e Johnny Herbert, ex-piloto de Fórmula 1, é o demitido da vez do quadro de comissários. GPDA, a Associação dos Pilotos, responde dizendo: não fomos consultados nem sobre isso, nem sobre o sistema de punições, que foi anunciado na semana passada. Andrea Kimi Antonelli agora tem CNH. O piloto estreante que andará pela Mercedes ao lado de George Russell já é um motorista habilitado. Ford versus Ferrari parte 2. Será? Fabricante gigante norte-americana anuncia sua entrada no WEC e fará um hypercar para brigar com todo mundo, inclusive contra a Ferrari. Na mesma semana, a McLaren diz que sim, está olhando para o WEC e para o INSA com interesse, mas por enquanto só interesse. Falando em provas de endurance, especialmente de INSA, olha com quem eu conversei hoje. Perguntar como é que vai a expectativa para começar o campeonato do INSA da melhor forma possível para 2025. Sexta-feira, 31 de janeiro de 2025, primeiro mês do ano, já foi. Então, senta aí, vamos para o nosso noticiário. Mas antes, este vídeo é patrocinado pela Zulipark, o Tinder das vagas de garagem. Aproximando e conectando quem tem vaga de garagem e gostaria de rentabilizar aquele espaço que está parado com quem gostaria de parar mais barato e com segurança. Isso mesmo. A Zulipark é uma startup, uma plataforma online que aproxima então quem precisa de um, quem precisa do outro e todo mundo fica feliz. Por lá, quem gostaria de anunciar a vaga encontrará motoristas interessados e motoristas interessados encontrarão vagas na região que lhes convém. Sabe aquele lugar que você vai com frequência, a galera que trabalha em hospitais ou quem está fazendo faculdade perto do seu trabalho, etc. Pois é, com a Zulipark você pode estacionar mais barato em vagas para mensalista. Tudo é feito por dentro da plataforma, com segurança, os documentos são checados e os pagamentos feitos também pelo sistema deles. Assim, você que tem vaga não precisa se preocupar em cobrar quem não paga e quem paga não precisa se preocupar em pagar por um link errado, cair em algum golpe do Pix e etc. É rápido, é fácil e é inteligente. Então estou te pondo na cara do gol. Pare de dar voltas, vá direto ao ponto e estacione com a Zulipark. E se você tem uma vaga de garagem com espaço para receber alguém, anuncie por lá e todo mundo ganha. Link aqui embaixo na descrição e fixo também no primeiro comentário. Acabando aqui, corre lá, tô te deixando na cara do gol. Chuta que vai dar certo. Beleza? Então é isso. Seguimos. Lewis Hamilton esteve na pista com a Ferrari nesta semana, na terça e na quarta-feira. Somou mais quilômetros com o carro de 2023 e teve sua primeira excursão para fora da pista e bateu. Não há, pelo menos até o momento, imagens disponíveis, nem foto e nem vídeo, já que o teste era uma sessão privada, por lá estava apenas o carro da Sauber. Bortoleto deve saber um pouco sobre isso, a gente já fala dele. Das poucas informações disponíveis, a gente sabe que foi no último setor da volta, possivelmente na última curva, houve dano à suspensão e partes aerodinâmicas. Hamilton já tinha andado na terça e o acidente foi no final da manhã de quarta. Naquele dia, ainda estavam programados para andar Charles Leclerc e Antonio Giovinazzi, piloto da Ferrari no WEC, que é reserva da equipe de Fórmula 1. O que se sabe é que na semana que vem, Hamilton estará de volta no carro, de volta em Barcelona nos dias 3 e 4, para somar mais quilometragem. Comentei no Twitter e explico aqui também que isso não significa muita coisa. Nem que é uma desgraça e que Hamilton está abaixo da produtividade esperada por um heptacampeão que deveria se aposentar e etc. Nem que bateu porque é muito bom e está buscando o limite do carro. Não, ninguém busca o limite do carro com os pneus que não são os pneus que são usados normalmente. Esses aí são chamados Academy Tires. Pneus para garotada que vem da Fórmula 3 e Fórmula
Fórmula 2 acumular quilometragem. Ah, mas ele é da Fórmula 1. Sim, mas as regras são as mesmas. Esses testes, já expliquei em outras oportunidades, são para acertar a posição de pilotar, os botões no volante, o banco, pedaleira e etc. Além disso, é claro, eles têm a função de aclimatar o piloto, a equipe, aos engenheiros e todo mundo entender sua forma de trabalhar para não cair de paraquedas na pré-temporada com 1 dia e meio apenas no carro. Até fiz essa analogia no Twitter explicando que é igual começar num novo emprego. No primeiro dia você não sabe onde fica a impressora, não sabe ir no banheiro, não sabe onde é o restaurante por quilo que todo mundo come bem e barato. É um tormento. É a mesma coisa numa equipe de Fórmula 1 inteiramente nova depois de ter ficado mais de 10 anos na outra, tendo que se acostumar com mecânicos e engenheiros num idioma que você não fala, enfim, é tudo diferente. É importante acumular essa quilometragem, também essa quilometragem de conversa. Também lá em Barcelona, e sem fazer muito alarde, a gente só veio a saber depois que os testes tinham acabado, Gabriel Bortoleto andou com o carro da Sauber. Peguei aqui inclusive algumas imagens do Instagram do próprio Bortoleto enquanto ele estava treinando largada lá na reta do circuito da Catalunha. Ao Bortoleto se aplicam as mesmas condicionantes que eu comentei sobre o Hamilton. Ele não está andando com o carro desse ano que ainda não foi lançado e não está pronto. E o objetivo também para o estreante brasileiro é acumular a quilometragem, é entender melhor o carro, posição de pilotagem, volante e como trabalha a equipe. Isso pouco acrescenta em termos de leitura de desempenho. Se andar um décimo mais rápido ou um décimo mais lento que o Hülkenberg não significa absolutamente nada. Já expliquei nesse vídeo aqui que a partir de agora, para a torcida brasileira em especial, começa uma nova fase de moderação de expectativas. Ele está assumindo um carro naquela que foi no ano passado a pior equipe do grid. Pior disparado. E já comentei também da não notícia da semana passada, quando o Hülkenberg foi perguntado se será mentor de Bortoleto, e ele disse: acho que eu não tenho que ser mentor de ninguém. No fim das contas, nós somos competidores. E isso chegou aqui no Brasil para vários canais como: meu Deus, uma vendetta, uma ameaça, temos um inimigo. Pelo amor de Deus, né? Adrian Newey cutucou a ex. Exatamente. O mago das pranchetas que assume a partir de 1º de março um posto de sócio responsável pela parte técnica na Aston Martin falou sobre a Red Bull. A entrevista foi dada ao portal alemão Automotor Unsport e ele disse: desde o final de 2023 a gente já tinha percebido algumas coisas, com o carro ficando cada vez mais difícil de pilotar. Isso afetou mais a Pérez e menos a Verstappen. E só foram dar atenção dentro da Red Bull quando eu já estava de saída e Verstappen começou a perder o campeonato. Newey, você deve lembrar, anunciou sua saída da Red Bull, quer dizer, a Red Bull anunciou sua saída de lá, dia 1º de maio de 2024, no que ele considerou uma indelicadeza, já que naquele dia completavam-se 30 anos da morte de Ayrton Senna, que para Newey tem um significado especial, afinal de contas foi a bordo de um carro que ele fez. Foi uma medida da Red Bull quando o segredo já estava vazando por todos os lados e resolveu pôr fim à discussão. De lá para frente, Newey esteve cada vez mais distante do carro de corrida, o RB20, e ele sobre isso também comentou: eu pouca coisa pude fazer, ficou com o resto do time de engenharia e eu acho que eles não têm tanta experiência. No que pareceu uma cutucada em Pierre Vachey e seus discípulos. Vachey, diretor técnico, herdou para todos os fins o posto de Newey e é o responsável, pelo menos responsável por todo o time técnico agora na Red Bull. E Newey fechou dizendo: eles seguiram numa direção de desenvolvimento quando já era claro que aquele não era o caminho. Mais uma fritura no corpo de comissários da FIA. Dessa vez foi Johnny Herbert que saiu fora. O ex-piloto de Fórmula 1 que correu entre 1989 e 2000 e venceu inclusive uma prova pela Stewart, lembra? Não foi sua única vitória, venceu mais 2 pela Benetton. Fazia parte do corpo de comissários que julgam as questões disciplinares, as punições, empurrou para fora, track limits e etc. E foi demitido pela federação sob justificativa de que está ocupando posições incompatíveis, já que trabalha na transmissão para um canal da Inglaterra e também é comissário. E aí, no Grande Prêmio do México, falando na cabine de transmissão, criticou a condução de Max Verstappen. Lembra quando ele empurrou o Norris para fora da pista? Pois é, e a FIA usou isso para justificar seu desligamento.
Eu acho que isso tem mais a ver com Herbert ser um sujeito indesejado para Ben Sulayem e sua turma. Desde que o atual presidente da FIA saiu, muita gente já saiu sob as mais diversas justificativas. E aparentemente há um expurgo. Quem não está de acordo com como a banda toca é posto para fora. Andrea Kimi Antonelli agora está habilitado. Ele postou nos stories uma foto escrito missão cumprida em inglês dentro de um carro da Scuola Guida, que é a escola de direção da Itália. O jovem piloto completou 18 anos em agosto, já tem a superlicença e ainda não tinha a CNH da Itália. Como será que diz CNH na Itália? Vamos olhar? Patente di Guida, que é a habilitação na Itália. Antonelli estreia nesse ano na Mercedes ao lado de George Russell, não disputou ainda nenhum grande prêmio. É uma jovem promessa em quem Toto Wolff acredita demais. Traumatizado, o chefão da Mercedes de ter perdido Max Verstappen lá no começo, quando não tinha uma posição para oferecer a ele, porque na Mercedes tinha Hamilton e Rosberg como titulares e como dois jovens pilotos chegando, Esteban Ocon e Pascal Wehrlein. Não tendo nada a oferecer, teve que dizer a Jos e Max Verstappen, vocês vão ter que fazer alguma coisa da vida. E eles fizeram. Bateram na porta de Helmut Marko e o resto é história. Muita gente que entende desse negócio e que trabalha próximo ao mundo das pistas diz que Antonelli é o próximo Verstappen. Resta ver se terá carro, cabeça e tempo de mostrar isso. Ford versus Ferrari parte 2, o inimigo agora é outro. Pois então, a Ford anunciou sua intenção de entrar em 2027 com um Hypercar, com um hipercarro. Sem nenhum rumor antes, ela integrará um grid que à altura de 2027 terá, vou ler para não me esquecer, Porsche, Peugeot, Toyota, Ferrari, Aston Martin a partir desse ano, Cadillac, BMW e a partir de 2026 a Hyundai com sua marca de alto desempenho, Genesis. É, sem dúvida, um momento de ouro para o Endurance. Eu gosto demais. Acho essas corridas de longa duração incríveis. E isso não acontece em detrimento da Fórmula 1, com as duas podendo coexistir, as duas cheias de fabricantes. E enquanto eu dou o texto dessa parte aqui para vocês, me ocorreu o seguinte raciocínio. Será que o Hypercar da Ford usará os motores feitos em aliança com a Red Bull Powertrain? Cabe aí o raciocínio. Afinal de contas, no WEC usam motores híbridos com recuperação de energia, turbo e etc. Falando ainda em corridas de longa duração, quem disse que olha para o IMSA e para o WEC com interesse é a McLaren. E foi Zac Brown quem comentou durante o final de semana das 24 horas de Daytona, falando: a gente corre na Fórmula 1, na Fórmula E, na Extreme E, estamos olhando também para o IMSA e para o WEC. Resta saber se a McLaren viria com o LM GT3, uma McLaren de rua preparada para corridas, ou faria o investimento técnico e financeiro de produzir seu próprio Hypercar. Cabe o questionamento. E ainda aproveitando do gancho, já que estamos comentando aqui do IMSA, fiz umas perguntinhas para o vencedor das 24 horas de Daytona nessa manhã de sexta-feira no evento. Felipe Nasser, 2 vezes seguidas aí nas 24 horas de Daytona. Começa o ano de pé direito. Queria te perguntar como é que vai a expectativa para começar o campeonato do IMSA da melhor forma possível para 2025. Olha, 2025 começou da melhor maneira possível, né? É incrível fazer um feito desse, vencer uma prova consecutiva na dimensão que é as 24 horas de Daytona. A 20ª vitória para a Porsche em Daytona nesse evento icônico. Já é a minha terceira na minha carreira em Daytona também, representando a Porsche Penske Motorsport. Foi um final incrível, intenso, uma corridaça. E eu acho que isso já é uma motivação a mais para o time, começando o ano com uma vitória. Eu acho que isso eleva a motivação, o nível de conhecimento dentro do time. Eu acho que isso já dita, de uma certa forma, o ritmo para o ano. Mas, ao mesmo tempo, a gente sabe que tem muito trabalho pela frente. A gente tem uma outra grande corrida para vencer esse ano, que é as 24 horas de Le Mans. Então, muito consciente e realista disso, que a gente tem que continuar trabalhando. Essas provas que a gente faz durante o ano, a próxima sendo as 12 horas de Sebring, é também uma outra prova para a gente poder digerir essas informações, saber melhorar o carro. E é sempre um teste, né, para saber se o carro vai ter alguma falha mecânica. Óbvio que a gente quer sair ileso disso, mas é sempre um teste para as provas que estão por vir, né? E começou mais uma busca de um campeonato aí do IMSA.
Estou atrás já do meu 4º título no campeonato, representando a Stuttgart no carro, que são parceiraços nossos. Então não vejo a hora aí de continuar já com as próximas etapas do campeonato aí. Endurance é aquela coisa bem cerebral, tem que pensar na corrida toda, uma corrida de 24 horas, mas ali você comentou, tivemos um final com um jeitão de corrida sprint na GP2, você conhece muito bem aquela coisa última meia hora ali, vamos com tudo. Como que é virar essa chavinha dentro do cérebro do piloto? Porque você veio do monoposto, teve que retrabalhar o software na cabeça. Aí, de repente, Totalmente. Você tem que acordar a fera novamente, né? Totalmente. São 2 estilos completamente diferentes de prova, né? O Endurance você tem que gerenciar o carro, os freios, o combustível, o pneu. Normalmente os pneus você tem que fazer ele durar 2 stints completos, então não adianta você fazer um primeiro super stint e acabar com os pneus. Mas aquele final, a gente estava preparado para isso, para entregar 100% de tudo, né? Da pilotagem do carro. E foi grandioso, assim, ter assumido aquela primeira posição e só pensava em abrir um gap e ter uma diferença para os outros carros e cruzar aquela linha de chegada. Foi um dos momentos mais incríveis, com certeza, que eu venho vivendo na minha carreira. Você falou da outra corrida muito importante que temos aí. Eu ia mesmo te perguntar se é o próximo objetivo e pensar que nós temos um momento de ouro no Endurance, porque hoje, justamente, a gente tem a confirmação de que a Ford vem também com Hypercar. Eu vi, muito legal. Em 2027, você tem outros adversários no WEC, nas 24 horas de Ferrari, que já ganhou os 2 últimos anos, então como é que é a cabeça para encarar essas feras aí? Sem dúvidas, Le Mans é uma das provas mais difíceis de você conseguir vencer, já pela própria dinâmica da prova, um circuito com 14 quilômetros, com partes de alta, baixa e curvas de alta velocidade. Então você conseguir otimizar o carro é crucial nessa prova. De fato, a gente está trabalhando para isso. A gente teve uma melhora significante todo ano que a gente foi para Le Mans, desde 2023, 2024, agora 2025. A gente viu uma evolução na nossa performance e, tanto como você mencionou, Ferrari e Toyota dominaram esses últimos anos do esporte lá, então a gente tem que continuar trabalhando, mas não vejo por que também a gente não pode brigar por essa vitória, né? Esse é o nosso objetivo principal, eu acho que é o que está faltando na lista desse projeto, é vencer as 24 horas de Le Mans. Para mim, num nível pessoal, com certeza, é uma prova que ainda nenhum brasileiro venceu na categoria principal, mas para representar a Porsche Penske Motorsport seria feito grandioso, mesmo, né? Acho que seria até mais incrível após ter vencido Daytona. Mas vamos lá, vamos com o pé no chão, tem muito trabalho pela frente. A gente tem as 12 horas de Sebring daqui a pouco, que é uma corrida que a gente consegue ter uma noção também do carro, desgaste, performance. Então tudo que vier agora adiante é em preparação para as 24 horas de Le Mans. Próximos ali de Sebring, nós temos o Gabriel Bortoleto estreando na Fórmula 1 por uma equipe que você escreveu sua história, e eu sempre digo pro pessoal, a melhor estreia de um brasileiro na Fórmula 1 é sua, com aquele 5º lugar na Austrália. Ele vai estrear também na Austrália, também de Sauber, e um momento de equipe que, apesar de a vinda aí de uma grande fabricante também, pode ser relacionado com o seu, porque foi a pior equipe do grid no ano passado. Como que você encara isso do lado de fora, mas já tendo estado do lado de dentro, como que você vê? Bom, primeiramente, dar os parabéns pro Gabriel pela oportunidade que ele está tendo de estrear na Fórmula 1, merecedor de tudo que ele alcançou até aqui. E realmente, você falou a verdade, a equipe vem do momento de transição, não teve uma performance significativa no ano passado, então muita calma, muita cautela. Para ele, não tenho dúvidas que é uma oportunidade de ele aprender do mundo da Fórmula 1, parte técnica, saber lidar com o time, liderar o time, saber aprender com o companheiro de equipe, que é um cara muito experiente. Então é ele poder realmente absorver tudo isso, que isso vai dar um aprendizado para ele e vai conseguir evoluir muito rápido, né? Talento a gente sabe que ele tem e é uma combinação de fatores, né? Eu acho que o principal é saber alinhar essa expectativa do que esperar do time, né? Uma equipe que vem de uma transformação, ela está num gerenciamento novo, ela ainda não é um dos carros mais competitivos, então se tudo isso estiver alinhado e ele mesmo assim puder entregar 100% do trabalho dele, eu acho que esse é o caminho certo. Nesta semana, na verdade, considerando tecnicamente semana passada, no domingo, saiu a primeira parte da entrevista com o fotógrafo da Fórmula 1 de Ayrton Senna, Keith Sutton. Nesse domingo agora, vem a segunda parte. Não se preocupe, está legendado. Na terça, a história de 20 recordes negativos que alguns pilotos carregam e provavelmente não gostam de lembrar. Tem Andrea De Cesaris, maior número de abandonos. Al Pisi, um canadense que foi desclassificado por ser lento demais numa corrida em 69.
Tem Jenson Button tomando 70 posições no grid de punição em 2015 no México. Tem Nico Hülkenberg num recorde que ainda está em andamento e nunca conseguiu ir ao pódio. Martin Brundle, que nunca liderou uma volta. Theo Fabi, que fez 3 pole positions e nunca completou uma dessas poles na frente, pelo menos uma volta. Enfim, acho que você vai gostar. Vou deixar o link aqui embaixo na descrição. Na quarta-feira, a pequena grande história, talvez a melhor pequena grande história de todos esses anos fazendo esse quadro, o campeonato indoor de Fórmula 1. Sim, isso aconteceu durante o Bologna Motor Show entre 1988 e 1996, disputando em sistema de eliminatória no estacionamento de um shopping em Bolonha. Teve Christian Fittipaldi, teve Rubens Barrichello, tinha carro da Minardi, tinha carro da Alzella, tinha carro da Lotus, da Fundmetal, da Andrea Moda. Vou pedir para o editor colocar uns trechinhos aqui dessas cenas maravilhosas. 55. Alboreto ha perso tempo prima di ripartire dopo il testacoda e quindi ha vanificato quei 2 secondi di cui abbiamo parlato prima che aveva dopo il primo giro. Il tempo ottenuto nella prima manche, infatti osservate che Alboreto, adesso inquadrato, è chiaramente svantaggiato. E um spoiler, terça-feira vem a parte 2 daquele review sobre a série de Ayrton Senna, falando de mais 11 coisas que a série não fala, são muito importantes para saber mais sobre o personagem Ayrton Senna em completude. Completude é chique, hein? A primeira teve 17, a segunda terá mais 11, porque vocês mandaram várias perguntando. Mas você não vai falar disso? Estamos falando então. Então, deixa o like que é de graça, não custa nada, você sabe, e ajuda demais o canal. Quebra essa pra mim, quebra essa pra nós, e eu te peço também para deixar com a gente a sua hypada. Essa ferramenta que serve para mostrar pro bendito algoritmo que você gosta do canal, gosta dos vídeos, gosta do nosso trabalho. Em 2024 foram 880 conteúdos postados aqui, para mais de 40 milhões de visualizações. Para receber notificação de cada um deles, temos canais de notificação, Telegram, no WhatsApp e também nosso grupo de transmissão no Instagram. Links aqui embaixo na descrição. Falando em redes sociais, estão passando os arrobas aqui das redes sociais do canal. Instagram, Twitter, Threads e TikTok, onde tem conteúdo o tempo todo. E temos ainda meu Instagram pessoal, Rodrigo_Splash&Go, com cenas de bastidores, o evento que eu vou, o drink que eu tomo, a roupa que estou usando, o boné novo que eu ganhei, etc. Eu não acho minha vida interessante assim para postar, mas eu posto, vocês dão like, então deve fazer algum sentido para alguém. Tá feito o convite. Então, em sendo sexta-feira, quem tá aqui há mais tempo já sabe, checklist na mão. Valeu, aquele abraço, sextou e juízo.